Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos trazendo aqui na nossa videoaula, né? Resolvi gravar essa videoaula para vocês. Então, estamos trazendo aqui na nossa videoaula os modelos atômicos. Para vocês que ainda não assistiram às nossas aulas, na aula passada nós trabalhamos os modelos atômicos de Dalton e Thomson. E as minhas turmas não viram esse conteúdo porque foi feriado. Então, preocupado com vocês em rever esse conteúdo, estou trazendo aqui uns slides, né? A gente vai reprojetar aqui uns slides e a gente vai fazer a leitura desses slides para que vocês possam entender o que são os modelos atômicos, certo? Então, os modelos atômicos, gente, eles foram propostos por alguns filósofos, por alguns cientistas, né? E dentro da evolução atômica, cada um defendia uma tese dentro desse modelo atômico. Portanto, nós temos aqui os principais cientistas que defenderam a tese do átomo, né? O que é que acreditava, como eles acreditavam que o átomo seria. Então, nós iremos estudar o modelo atômico de Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr, certo? Então, os 4 modelos atômicos que está na nossa videoaula. Só lembrando que 2, Dalton e Thomson, já foi trabalhado na aula passada, certo? Então, pessoal, nós temos aí essa estrutura atômica, né, que foram propostas por esses cientistas, onde cada um defendeu sua tese, onde cada um defendeu a sua teoria, tá certo? Bom, e o que seria esse modelo atômico? Da onde surgiu esse modelo atômico, né? Bom, gente, atômico vem de átomos, né? Então nós temos aqui através do átomo que surgiu esses modelos atômicos, ou seja, onde cada um defendeu sua tese, que A é igual a não e tomo é igual a parte, que significa indivisível. Portanto, para dentro da nossa teoria, né, um átomo é uma pequena partícula indivisível da matéria. Portanto, gente, um átomo jamais poderá ser dividido, porque ele é uma pequena partícula indivisível da matéria, certo? Por isso que cada cientista, cada filósofo estudou os átomos de maneiras diferentes. Bom, pessoal, só trazendo aqui, né, esses modelos atômicos. Então a gente tem aqui uma ilustração de cada modelo, né, que é os que nós iremos estudar: Dalton, Rutherford, Thomson e Bohr. Então e o modelo atual que está aqui nesse slide, mas nós não iremos abordar ele agora, certo? Então a gente irá estudar todos esses modelos, menos no nosso primeiro modelo atômico, gente, que foi trabalhado na aula passada. Nós temos o modelo atômico de Dalton. Então, o que é que John Dalton acreditou dentro do seu modelo atômico, né? Ele acreditava que o átomo seria uma menor unidade da matéria, ou seja, seria a menor partícula da matéria. É por isso que ele propôs algumas hipóteses dentro do seu modelo atômico, né? E com isso ele acabou acreditando que o átomo seria partícula, né? Seria composto de diminutas partículas denominadas átomos, ou seja, seria pequenas partículas, que essas pequenas partículas seriam denominadas de átomos. Dalton também acreditou que os átomos, né, seria indivisível e indestrutível. Então, nos estudos de Dalton, o átomo nem poderia ser dividido e nem poderia ser destruído. Então, seria partículas indivisível e uma partícula indestrutível. Então, pessoal, vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente, por exemplo, vai esbagaça um vidro todinho, então a gente quebra até a última partícula não se quebrar. Então seria aí a representação de um átomo. Essa última partículazinha que não se quebra seria o átomo desse objeto, né? Então foi isso que Dalton acreditava no seu modelo atômico, né, nos estudos do átomo, que as partículas, né, que os átomos seria indivisível e também seria indestrutível dentro do seu conceito, dentro dos seus estudos.
Bom, pessoal, trazendo aqui algumas características do modelo atômico de Dalton. Uma das características que ele abordou no seu modelo era exatamente essa que a gente já falou no slide passado, né? Então, para Dalton, a matéria é constituída de átomos, ou seja, toda matéria ela é formada de átomos. Ele acreditava nisso, né? Que toda matéria seria formada por um átomo, certo? Então, e que esse átomo teria partículas indivisível e indestrutível da matéria. Então, para John Dalton, né, o átomo, toda a matéria é formada por um átomo, né, pela constituição do átomo. E que essas partículas desses átomos, elas seria indivisível e indestrutível da matéria, ou seja, jamais poderia ser dividida ou destruída. Dalton também acreditou que os átomos seriam partículas maciças, portanto, cada tipo seria determinado pelo tamanho. Então, independentemente do tamanho, essas partículas seriam as partículas maciças, e independentemente do tamanho, ele formaria esse átomo. Seria mais ou menos aí, assim, ó, aquilo que ele definiu, que dependendo de cada átomo, seria sua partícula relacionada a ele, né? Então, então nós temos aqui, ó, o átomo de hidrogênio. Então, se ela tem partículas pequenas, então esse átomo aqui seria essas partículas atômicas. O átomo de oxigênio já teria partículas maior e o átomo de bromo já teria partícula maior. Portanto, gente, o modelo atômico de Dalton, né, ele é conhecido como modelo de bola de bilhar. Tá bem aqui no cantinho, ó. Porque dentro das suas características, ele considerou que o átomo seria uma esfera maciça, seria uma esfera indestrutível, seria uma partícula indivisível. E ao juntar toda a sua experiência, todos os seus estudos, né, ele definiu que o átomo seria uma esfera maciça. Portanto, dando conhecimento que seu modelo atômico ficaria conhecido como bola de bilhar. Por isso que a gente tem as representações aqui, ó, das bolinhas de sinuca, né? Então esse é o modelo atômico de Dalton. Atenção, pessoal, ó, essas características aqui, elas são importantíssimas para que vocês possam conhecer o modelo atômico de Dalton, para que vocês possam ter com vocês essa referência do modelo atômico de Dalton. Ele acreditava que o átomo teria a menor partícula. Ele acreditava que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível. Que o átomo de massas iguais pertence ao mesmo elemento químico, né? Então ele seria neutro com a ausência de carga, né? Então aqui ele definiu que o seu átomo, né, seria uma bola de bilhar, seria semelhante a uma bola de bilhar. Então, concluindo a nossa aula, pessoal, o modelo atômico de Dalton, ele ficou conhecido em todo o planeta, em todo o mundo, né, como o modelo representante de uma bola de bilhar. Então, seria o modelo atômico de Don Joule. Bom, pessoal, dando continuidade, agora nós iremos falar do modelo atômico de Thomson, né? Esse cientista também que teve uma outra teoria dentro do seu modelo e que a gente vai ver a partir de agora, né? Porém, o modelo atômico de Thomson é um modelo que ficou conhecido como o modelo pudim de passa. Então, ele teve suas razões para definir que o átomo, né, teria um outro estudo, uma outra visão dentro desse modelo. Bom, então aí nós temos algum conceito nesse slide aí do modelo atômico de Thomson, né? Na sua descoberta, Thomson descobriu, né, que os prótons, os elétrons, seria proposto dentro do seu modelo atômico, né? E seria proposto através de um átomo. E o qual os elétrons e os prótons estariam uniformizados, ou seja, uniformemente distribuídos em equilíbrio elétrico entre cargas positivas entre cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons. Então, Thomson ele já enxergou, né, já teve uma outra visão do modelo atômico dele, que seria um modelo atômico super diferente. Então, trazendo aqui algumas características no modelo atômico de Thomson, ele definiu o que, gente? Ó, esfera com carga eletropositiva, que o átomo era uma esfera positiva, estando os elétrons dispersos na eletrosfera.
o número de elétrons seria de tal carga total do átomo e seria igual a zero, e que esses elétrons que possuem carga, que esses elétrons, né, seria partículas completamente negativas. Então, o modelo atômico de Thomson, né, nós temos aqui, exatamente, modelo atômico de Thomson, nós temos aqui uma figura muito conhecida que representa bastante o modelo atômico de Thomson, que é um panetone, né, uma espécie de panetone, que seu modelo seria conhecido como modelo pudim de passas, né? Então seria aqui as passazinhas se representando, que formaria a base dos elétrons. Assim estudaria no seu conceito do modelo atômico. E aí nós temos mais um exemplo do modelo de Thomson, né? Ele propôs no seu novo modelo exatamente isso que a gente acabou de falar em algumas das suas características, né? Que teria os elétrons envolvidos aí dentro da sua carga positiva, carga negativa, e a semelhança do modelo dele, né, seria um modelo parecido com um pudim de passe. Então a gente tem diversas figuras representando, né, com essas passas representando o modelo de Thomson, né? E para ele, gente, o átomo deve ser uma parte positiva incrustada nos elétrons. Para Thomson, seria isso aí, uma pasta positiva incrustada nos elétrons com cargas negativas. Bom, pessoal, nós estamos dando uma resumida aqui para que a aula não fique muito extensa, né? Mas para que vocês possam ter conhecimento, e aí vocês irão abordar os slides, ter conhecimento, estudar outras videoaulas para que vocês possam obter mais conhecimento. Então, a gente está encerrando a nossa aula aqui com o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Então, nós iremos ver o que cada um defendeu no seu modelo. Então, o modelo atômico de Rutherford, gente, ele também trouxe algumas características, e Rutherford, ele estudou átomo de maneiras diferentes, né? Então, até agora a gente viu, por exemplo, que o cientista, cada um tem a sua teoria, cada um tem a sua tese, que um defendia o átomo de uma maneira e outro defendia de outra, né? E cada um com suas conclusões. E para Rutherford não seria diferente. Para ele, o átomo seria o quê? O núcleo de cargas positivas, onde estaria localizados os prótons. Então seria um núcleo de cargas positivas, que nesse núcleo estaria localizados os prótons. Os elétrons girando ao redor do núcleo dentro da eletrosfera. Então nós temos aqui, ó, esses elétrons que seria que estaria girando ao redor do núcleo, né? Que estaria girando ao redor do núcleo, certo? Então, Rutherford, né? Ernest Rutherford já defendeu o átomo de outra maneira. O átomo seria neutro, um núcleo positivo com eletrosferas negativas. Então, esse é o modelo atômico de Rutherford. Pessoal, algumas características do modelo atômico de Rutherford seria o seguinte. Algumas características do modelo atômico de Rutherford, ele defendeu o quê? O átomo era uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, né? E para ele o átomo seria constituído por núcleo, elétrons, né? Que cada um teria dentro do seu conceito funções diferenciadas. Então, dentro do seu modelo, ó, vocês podem observar que ao redor desse modelo nós temos os elétrons, e essa bolinha aqui no centro seria o núcleo proposto por Rutherford. Então ele definiu o quê? Que o núcleo, que o átomo teria um núcleo muito pequeno com cargas positivas, né? onde se concentra quase toda a massa atômica, se concentrava aqui, na visão de Rutherford. E que os elétrons com carga negativa se moveria ao redor do núcleo, né? em volta do núcleo. Então aqui nós temos esses elétrons que se moveria ao redor desse núcleo. Então essa é a defesa de Rutherford dentro do modelo atômico, né? O átomo seria semelhante a um sistema solar, por isso que o seu modelo tanto é conhecido como modelo do sistema solar, e consequentemente disso o modelo do sistema solar é conhecido como modelo
planetário também, certo? Então o modelo atômico de Rutherford se assemelha ao sistema solar e é conhecido como planetário, modelo atômico planetário. Nesse slide aqui, gente, seria mais ou menos algumas características que a gente viu lá, né? Todos os elétrons em volta no núcleo, né? E toda a sua carga seria destinada ao núcleo. Portanto, teria dentro desse núcleo, né? Os prótons, os nêutrons, que seria localizado aí dentro, certo? Dentro do núcleo. Os elétrons seria localizado na eletrosfera, como o próprio desenho está afirmando, e que Rutherford defendeu do seu modelo, praticamente foi isso. E aí, concluindo o modelo atômico de Rutherford, o modelo atômico de Rutherford ele ficou conhecido como planetário, né? O modelo planetário, porque o seu modelo atômico ele se assemelha ao sistema solar, certo? Então, o modelo atômico de Rutherford, né, para eles os átomos se movimentaria através do sistema solar, né? Seria semelhante ao sistema solar, por isso que ficou conhecido como o planetário, modelo atômico do planetário, certo? Por último, pessoal, nós estamos trazendo aqui o modelo atômico de Niels Bohr, que trabalhou com Thomson, posteriormente com Rutherford. Então, tendo continuidade a esse trabalho, dois físicos aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Então, nós temos algumas características do modelo atômico de Bohr, né? Que ele definiu dentro do estudo do átomo. Apenas algumas órbitas seria permitida aos elétrons, que cada órbita correspondia a um nível de energia bem definido como elétron. Os elétrons podem saltar de uma órbita para outra, ao absorver e, nesse caso, emitir energia. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? O que ele defende no seu contexto aí dos elétrons. Então, só concluindo a nossa aula, pessoal, dentro desses modelos atômicos, né, nós estamos trazendo aqui nos nossos últimos slides a estrutura atômica e básica do átomo, né? Então, primeiro, a gente tem os prótons, que possuem cargas positivas, os nêutrons com carga neutra e os elétrons com carga negativa. E, para finalizar, nós temos aqui o número de prótons seria referente ao quê? Ao número atômico. O número de massa seria referente aos prótons mais nêutrons. E, por último, nós teríamos as camadas de valências, né? E é a camada mais externa, que seria essas camadas aqui, K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, essa seria a estrutura atômica. E para a gente finalizar a nossa aula, para que vocês pudessem ter conhecimento dos modelos atômicos. Então, estamos concluindo a nossa aula, gente. Foi um pouco extensa, mas exatamente por conta que vocês não tiveram a aula passada. Então, resolvi trazer alguns tópicos aqui dos modelos atômicos para que vocês pudessem conhecer cada um desses modelos atômicos, tá certo? Cada um desses cientistas, desses filósofos que defendeu a sua teoria dentro do modelo atômico. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.